Oiê, tudo bem? Eu sou Tatiana Rodrigues e hoje eu vim falar aqui para vocês um pouquinho mais sobre o chantininho. Tenho recebido algumas dúvidas e algumas perguntas no meu Instagram e eu resolvi trazer hoje aqui para vocês para falar um pouco mais sobre estrutura, ponto de chantilly, como a gente chega no ponto dele, qual o ponto ideal da hidratação desse chantilly. Então vamos lá! Bom, gente, eu tenho aqui o chantilly batido, tenho ele em 3 tipos aqui de estrutura, tá? O que é o chantilly? O chantilly, ele é uma mistura líquida que nós juntamos junto com o leite em pó. Pode ser usado outros tipos de pó também, que é o pó de merengue, gelatina em pó, mas o mais famoso e mais conhecido é o leitinho, né? O leite em pó que a gente costuma utilizar para fazer o chantininho. Você tem aí uma proporção que você bate o seu chantilly, tá? E você precisa deixar esse chantilly, antes de bater, ficar bem gelado. Ele precisa estar bem gelado. Eu aconselho vocês a deixarem o chantilly sempre de um dia para o outro na geladeira. Quando você for bater esse chantilly, deixar ele no freezer por pelo menos 30 minutos. É só importante, gente, que vocês não deixem congelar esse chantilly, tá? Ele precisa estar líquido para você poder bater ele e chegar num ponto legal. Passado esses 30 minutos que você deixou ele no freezer, você vai misturar com o leite em pó da sua preferência. Você vai misturar ele ali com o globo na sua batedeira e você vai deixar batendo em velocidade média. Se necessário, você vai aumentar um pouquinho, mas não precisa ser na velocidade tão alta, tá? Aquele chantilly, ele vai começar a encorpar, vai pegar mais firmeza, até que ele vai começar a grudar na lateral do bol da batedeira e ele vai fazer um buraco no meio. Quando ele fizer esse buraco no meio, é porque ele chegou no ponto ideal. Mas vamos lá, ele tá no ponto ideal já para você começar a trabalhar, para você começar a decorar? Não, ele não tá no ponto ideal ainda. Você vai precisar hidratar esse chantillinho, você vai precisar alisar ele para você poder trabalhar com bicos ou espatulados e ficar com aquela decoração bonita, bem perfeita, né? Caso você não coloque o leite em pó no seu chantilly, ele não vai ter uma estrutura suficiente para você fazer diversos tipos de decoração. Ele vai ficar um chantilly poroso, mesmo que você coloque leite condensado ou qualquer outro tipo de líquido, você não vai conseguir chegar a uma estrutura boa. Como ele não está firme devido ao leite em pó, ele vai perder a estrutura, ele vai ficar mole. Por isso que às vezes tem bolos que vocês veem que o chantilly ele tá meio que derretendo, tá saindo, porque ele não atingiu uma estrutura legal, tá? Eu bati aqui o chantillinho normal, mas eu bati primeiro o chantilly sem o leite em pó, para vocês verem como que a estrutura dele fica, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é só o chantilly batido. Ver se dá pra vocês verem direitinho. É só o chantilly batido sem o leite em pó, tá? Ele tá bem firme, ele fica bem firme. Porém, se vocês forem colocar aqui corante ou leite condensado, forem começar a alisar ele, a movimentar, ele não vai ter uma estrutura legal, tá? Então é importante que você coloque o leite em pó para você poder fazer a hidratação correta do seu chantilly, tá? Se você for decorar direto com o chantilly dessa forma aqui, o bolo ele vai continuar poroso, não vai ficar um bolo bonito, vai continuar da forma como tá aparecendo aqui mesmo, tá? Cheio de bolhas, dá para vocês verem? Tá? Eu tô aqui, lembrando, gente, que esse aqui é o chantilly, eu não coloquei leite em pó, tá? Eu tô aqui agora com o chantininho, tem um pouquinho de chantilly batido com o chantininho. Ele fica mais ou menos numa textura parecida com o chantilly, porém eu tenho segurança que esse chantininho aqui, ele tem estrutura, ele tá firme, tá? Ele tá no ponto para eu poder hidratar. Inclusive, gente, se você quiser estar utilizando o próprio chantininho batido num ponto bem firme para fazer contenção nos seus bolos, ele também é ideal, tá? Fica perfeito também e fica bem saboroso para quem trabalha aí com contenção de bolos, tá? É importante que ele esteja assim, ó, com essa estrutura assim, tá? Sem cair da colher. Aqui eu tô só com o chantininho, certo?
Olha como ele fica firme, mas ele também ainda não está na textura ideal para você começar a decorar o seu bolo. Tanto espatular como fazer trabalho de bico ainda não está na textura ideal, tá? Aí você me pergunta, Tati, como que eu faço para deixar o meu chantininho num ponto ideal e com uma estrutura e ao mesmo tempo lisinho, sem bolhas, bem suave? Olha só, esse aqui eu já adicionei um pouquinho de leite condensado. Eu gosto muito de hidratar o meu chantilly com leite condensado ou com água. Isso vai variar muito do que o meu cliente quer, do que ele gosta. Se ele gosta de coisas menos doces, eu não hidrato muito com leite condensado, eu prefiro hidratar com água. Se eu sei que o meu cliente ele gosta de uma coisa mais saborosa, mais docinha, eu procuro hidratar com o leite condensado. E tudo também varia do tempo, como está o tempo. O tempo vai me dizer o que está pedindo. Você vai começar a hidratar o seu chantininho com água, ele está continuando poroso, pode passar para o leite condensado, que com certeza, de repente, ele está naquele dia muito quente e ele não tá, aquela água não tá aceitando, tá? Então você vai lá e você vai hidratar com o próprio leite condensado. Eu fiz aqui com o leite condensado, ó. Ele tá firme também, ele continua firme e estruturado e ele tá lisinho, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem aí? Ele já perdeu mais aquelas bolhas, aquela porosidade toda. Você vai colocando o leite condensado e você vai movimentando, tá? Para você poder chegar num chantilly mais lisinho, com menos porosidade. Aí você me pergunta, Tati, mas eu vou hidratar o meu chantininho e ele não vai mais ficar firme. Eu não tô mais sentindo que ele tá tão firme. Gente, olha só. Você não vai colocar leite condensado também para ficar fininho demais, molinho demais, senão realmente você vai perder a estrutura do seu chantininho, tá? É importante que ele esteja lisinho, que você faça o teste aqui, ó. Você colocou assim, ele não caiu, ele tá retinho, então ele tá no ponto legal, tá? Outra coisa também que é muito importante, que muita confeiteira, principalmente quem tá iniciando, não faz, é deixar para decorar o bolo em cima da hora, ou então com 1 hora antes de entregar para o cliente. E o chantininho realmente, ele tá ali, ele tá lisinho, ele tá hidratado, você já vai pegar, vai colocar ali no pratinho, na caixa, você já vai entregar para o cliente. Vai pegar, de repente, aquela temperatura mais quente e ele vai acabar amolecendo. Isso nem sempre significa que o seu chantininho não estava no ponto ideal ou que você hidratou demais. O que eu aconselho a você para isso não ocorrer é você sempre decorar o bolo do seu cliente pelo menos umas 3 a 4 horas antes dele vir retirar. Por quê? Você vai deixar ele em refrigerado numa geladeira por pelo menos 1 a 2 horas. O que vai acontecer com esse chantininho que você hidratou e decorou? Ele vai voltar a firmar, ele vai voltar a ficar durinho, porque é isso que acontece com o chantininho na geladeira. Ele começa a ressecar, ele começa a endurecer, certo? Então, se você decorou agora nas pressas e você já está liberando para o teu cliente, o risco que você corre, a chance que você corre desse chantilly acabar desabando, dependendo do calor que tiver, são enormes, certo? Então, se você decora com antecedência e você deixa lá refrigerado, respeitou o tempo dele de descansar dentro da geladeira, se você bateu o seu chantilly numa temperatura legal, estava geladinho, colocou o leite em pó, chegou nesse ponto aí que fez o buraco na sua batedeira e hidratou de forma correta, não tem erro, não tem por que você ter esse medo, tá? É só você fazer assim dessa forma. Outra coisa também que é bem importante vocês saberem é que se vocês forem colorir esse chantininho de vocês, é importante que vocês comecem a colorir primeiro e depois sim, se houver necessidade, vocês coloquem o leite condensado. Tem casos que às vezes você vai colorir, por exemplo, um preto, um vermelho, ou então qualquer cor forte. Você vai adicionar o corante, né? O corante líquido no seu chantininho. Eu costumo geralmente usar corantes assim, que eu acho mais prático. Se for uma cor forte, o que eu aconselho a vocês é vocês colocarem de uma vez uma boa quantidade para não precisar ficar movimentando muito o chantininho de vocês, porque senão vocês realmente vão acabar perdendo o ponto do chantininho, tá? Se houver necessidade, aí sim vocês continuem colocando o leite condensado até você chegar num ponto de hidratação legal, que vocês veem que tá lisinho, sem porosidade nenhuma.
tá? Se não houver, não há necessidade, não precisa colocar mais. É só o corante líquido ali e tá ok. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar a estrutura do nosso chantininho que eu bati. Ele tá aqui, tá vendo? Eu já mostrei pra vocês como ficou o hidratado e agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu costumo hidratar o meu. Geralmente essa é a quantidade que eu tiro da batedeira, do bowl, e coloco para um recipiente aqui para eu poder hidratar, tá? Não aconselho vocês a colocarem muito chantilly aqui dentro, porque senão fica realmente mais complicado para vocês movimentarem e hidratarem melhor esse chantilly. O que eu aconselho é vocês a colocarem de pouquinho em pouquinho, tá? E aí vocês vão colocando o leite condensado. O leite condensado, gente, a marca é da preferência de vocês, tá? Só também não vai procurar por aquele mais baratinho, por aqueles que não tem um sabor muito inferior, senão isso pode também interferir, tá? Você vai colocar assim, ó, fiozinho, cuidado para você não colocar demais e não perder o ponto. Você vai movimentar o chantininho e ele fica firmezinho assim, ó. Aí você vai movimentando aqui. Não precisa você ter medo, tá, gente? Não precisa ter medo. Você pode bater aqui mesmo. Você vai bater ele bem, que é pra ele poder ficar bem macio, bem leve. E aí você vai fazendo testes, tá? Conforme você vai batendo, o teste que você faz é isso aqui, ó. Você vai passando a espátula ao redor da panelinha, ó, até você ver se ele tá lisinho ou se ele continua poroso. Nesse caso aqui, ele continua poroso, então eu vou colocar um pouco mais. Ah, Tati, eu não quero hidratar com leite condensado, acho que fica muito doce, fica muito enjoativo. Então, eu costumo hidratar, como eu já falei pra vocês, com água, tá? Eu gosto de hidratar muito com água gelada. Já cheguei a hidratar com água em temperatura ambiente, mas eu achei que o resultado ficou melhor com a água gelada mesmo, tá? Olha só, coloquei um pouquinho mais de leite condensado. E ó. E agora aqui ele já tá com bem menos bolhas, bem pouquinho. Então não tem mais necessidade de eu colocar mais leite condensado, senão eu vou perder a estrutura desse meu chantininho, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente continuar movimentando. Agora eu não preciso mais movimentar forte, tá? Agora sim eu começo a movimentar somente como se eu estivesse amassando essas bolinhas de ar, tá? E aí ele vai estar no ponto ideal. Ó. E é isso, gente. Não tem mistério. Chantininho, você pegou a sua receitinha, você bateu. Muito importante também, não precisa ficar com medo de bater o seu chantilly, ai, vai ficar poroso demais, vai passar do ponto. É melhor você passar um pouco do ponto do que você não chegar no ponto ideal do seu chantininho. Porque senão você não vai conseguir ter uma estrutura. Você vai colocar o leite condensado para hidratar, você não vai tirar a porosidade e pior, você vai perder totalmente a estrutura que você não chegou a firmar, tá? Então o que eu aconselho a você é que você bata ele um pouco a mais do que bater de menos, ok? Você consegue recuperar, tá? Tenho aqui o chantilly sem o leite em pó e eu vou mostrar para vocês aqui como que ele fica com o leite condensado. Peguei um pouquinho aqui, ó. Aí agora eu vou colocar o leite condensado aqui. Ó, vou colocar só um pouquinho e vou misturar. Aqui, lembrando, tá só o chantilly, não tem o leite em pó. Tá? Então, coloquei aqui um pouquinho, vou colocar um pouco mais, só para vocês verem que eu coloquei a mesma quantidade que eu coloquei no outro que foi batido com leite em pó, para vocês verem como que ficou. Então, olha só. Ele não perde
as bolhas de ar, tá? Ele continua poroso, ó, ele tá firme, mas ele continua bem poroso, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem aí como que ele tá poroso. Esse aqui é só o chantilly batido sem leite em pó. Olha ele. E o que foi batido com leite em pó e que tá hidratado. Olha como ele fica bem lisinho, tá vendo? Bom, gente, então é isso, ó. Ele aqui hidratado. Aqui tá só o chantilly sem o leite em pó, tá? Eu coloquei uma quantidade, como vocês viram aqui, de leite condensado e mesmo assim ele não chegou a hidratar, ele não chegou a deixar lisinho, tá? Porque o que vai deixar, ajudar a dar essa hidratada é o leite em pó, é um tipo de pó que você coloca que é para poder ressecar realmente o chantilly, deixar ele com uma estrutura boa para depois você vir hidratando. Se você não colocou, vai ficar só o chantilly, você pode até querer botar depois o leite condensado, mas você não vai ter o mesmo resultado que o chantininho te daria, tá bom? Agora eu vou responder algumas perguntinhas de vocês. O que a gente tem de pergunta hoje aí? Como eu consigo deixar no ponto certo sem botar o leite condensado? Então, você vai deixar no ponto certo sem colocar o leite condensado. Você pode estar hidratando com a água, como eu falei, você pode estar hidratando com o próprio chantilly que você utilizou gelado, tá? Muita gente hidrata também dessa forma, eu já cheguei a hidratar. Ele fica com um sabor mais suave, com gosto do próprio chantilly mesmo. Se você gosta de algo mais docinho, ou se o seu cliente gosta de algo mais docinho e você se adaptou também a fazer com leite condensado, pode fazer também. Mas se não quiser fazer com ele, o que eu aconselho você é a própria água gelada ou o chantilly gelado para hidratar. Nesse mesmo modo de preparo aqui, como eu mostrei a vocês. Vamos para outra. Eu posso guardar o que sobrou? Se sim, por quanto tempo? Pode sim. Você pode manter no próprio bowl da batedeira, você vai bater o seu chantininho normal, você vai estar pegando ali o que você vai utilizar, colocando nesses recipientes menores para você colorir ou para você simplesmente espatular o seu bolo, e o que restou você pode estar passando ou para um saco desse que a gente guarda em micro-ondas, né? Coisas que a gente leva para congelar e deixar reservado na geladeira por 3 dias, tá? Ou deixar em alguns recipientes mesmo, mas é importante só que você vede esse teu chantininho, tá? Porque se você não tampar com um saquinho ou com uma tampa, ele vai ressecar e aí dificilmente você vai conseguir usar novamente esse chantininho. Então, se você quiser guardar para você utilizar, você pode estar colocando aí na geladeira por 3 dias, ou você pode também congelar o seu chantininho por no máximo 30 dias. Posso bater ele na batedeira que tem em casa mesmo? Então, o que eu aconselho a vocês é que vocês batam em batedeira planetária. Ela é muito mais rápida, mas se você não tiver como investir no início, você consegue também chegar no ponto legal, ponto correto com a batedeira que você tem em casa, que é aquela orbital. Você consegue também tranquilamente. Mas depois, gente, principalmente se você estiver trabalhando com isso e a demanda for aumentando, vai ser necessário que você tenha realmente uma batedeira mais rápida e mais ágil. Mas dá para fazer também. Tenho dificuldade em deixar meu chantininho bem lisinho. Você tem alguma dica? Então, a dica que eu dou pra você é hidratar muito bem, tá? Você bate muito bem o seu chantininho, chega no ponto ideal, como eu falei, é melhor que você passe do ponto do que você não atinja o ponto, porque senão vai ser complicado de você hidratar o chantininho que não chegou no ponto ideal. Ele não vai ter estrutura, ele não vai ter firmeza, então você não vai conseguir tirar a porosidade dele sem perder a estrutura dele, tá?
é importante que você bata, chegue no ponto ideal, que é aquele buraco no meio, tire em pequenas porções para você ir hidratando. E detalhe, sempre que você for colocando no seu bolo e decorando, o que você deixou separado no recipiente hidratado, é sempre importante que você volte a movimentar esse chantininho antes de você for aplicar no seu bolo, porque senão ele vai acabar pegando novamente bolhas de ar e começando a pegar porosidade novamente. Uma outra dica também que eu dou para você para trabalhar com chantininho lisinho, você vai decorar um bolo amanhã, você bate o seu chantininho hoje, é só você bater o seu chantininho, guardar na geladeira, todo fechadinho, e no dia seguinte você vai ver que vai ficar um chantininho maravilhoso para você trabalhar, você vai conseguir hidratar ele muito mais rápido também. Como consigo uma boa estabilidade para decorar um bolo? Então, uma boa estabilidade para você decorar um bolo, ela não vai depender só do chantininho, tá? Ela vai depender da massa, do recheio que você fez. É importante você ter certeza, ter segurança com a massa que você está trabalhando. É importante também saber que você tá com o recheio no ponto ideal para você trabalhar. Eu gosto particularmente muito de trabalhar com a contenção nos bolos. Eu uso o próprio chantininho mesmo para fazer essa contenção, porque se o meu recheio, por exemplo, não tiver atingido uma estrutura legal, eu sei que o chantininho ele vai segurar, né, para que aquele meu recheio não vaze, eu vou ter aquele espaço ali da contenção para o meu recheio não vazar. Então, se você tem uma massa boa, uma massa bem estruturada, você tá com o recheio no ponto ideal. Outra coisa também muito importante, cuidado com a calda na hora de molhar o bolo, tá? A calda, ela é para você umedecer o seu bolo. A gente tem no mercado massas amanteigadas, massas à base de óleo, que já são naturalmente úmidas. Então, não tem necessidade de você molhar o bolo. Quando o cliente fala, eu quero um bolo bem molhadinho, gente, cuidado, não caiam nessa, tá? Quem sabe do processo, quem sabe como funciona para você estruturar um bolo, você sabe que você não pode molhar em excesso. Se você molhar em excesso, acabou, não vai ter estrutura que segure, não vai ser massa, não vai ser chantininho, não vai ser nada. É um conjunto, é massa, recheio, a quantidade de calda que você coloca no seu bolo, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem estudado, não adianta você molhar demais, tá? Então, recapitulando, massa, recheio, calda, se você utiliza contenção, você costuma não necessariamente prensar o seu bolo, mas você costuma montar o seu bolo. Eu aconselho vocês a sempre montarem o bolo de vocês. Massa, calda, recheio, massa, calda, recheio, sempre de um dia para o outro, que é justamente no dia que você vai entregar para o seu cliente, pelo menos 12 horas na geladeira, para firmar as camadas de massa e recheio no seu bolo. Aí sim você vai estar com uma estrutura legal. A partir desse princípio, se você tiver com seu chantininho bem batido e você já entendeu como você faz a parte de hidratação e você vai respeitar o prazo também, depois de decorado, você tem que deixar ele firmando ali na geladeira, gente, tudo ok. A estrutura da sua decoração vai ficar perfeita. O que fazer quando o meu chantininho fica mole? Então, tem dois pontos aí que a gente pode analisar. O seu chantininho ficou mole, ou ele não bateu o suficiente, ou você hidratou demais, tá? Tudo isso tem que ser analisado. Por que ele ficou mole? Você colocou corante demais, ou você não bateu o ponto ideal, ficou com medo, né, de ficar muito poroso e você não conseguir hidratar. Acontece muito isso também. Às vezes as pessoas têm medo de bater o chantininho demais por medo de não conseguir hidratar e ficar aquela coisa porosa, e aí acaba que ele fica mole rápido mesmo. Ou se você colocou leite condensado em excesso, movimentou demais, isso também faz com que o chantininho fique molinho. Agora do início. Como eu começo para bater um chantininho? Como você começa para bater o chantininho? Então, eu até falei aqui em aula, você vai estar utilizando a sua receita, não sei qual receita você utiliza. Hoje no mercado a gente tem inúmeros tipos de receita de chantininho, mas como eu falei para vocês, é importante que vocês deixem o chantilly de vocês gelando por pelo menos 12 horas na geladeira, que é o que indica na caixinha do chantilly, né?
ao consumidor, as instruções ao consumidor, você deixa por pelo menos 12 horas e o que eu aconselho é você colocar por pelo menos 30 minutos no freezer, tá? E utilize um leite em pó de qualidade, sempre movimente no seu bowl o leite em pó para que não fique nenhum gruminho no seu chantininho e você vai bater esse seu chantininho em velocidade média, tá? Até ele grudar na lateral do seu bowl e fazer aquele buraco lindo, maravilhoso no meio, que aí sim você chegou no ponto ideal do seu chantininho. Como fazer uma boa decoração com chantininho? Então, uma boa decoração com chantininho, gente, vai depender de muitos fatores, né? O que você quer decorar? Você quer fazer um espatulado? Você quer trabalhar com bicos, né? Para você fazer uma boa decoração é importante que você tenha primeiro em mãos um chantininho muito bem feito, muito bem hidratado. A partir daí você vai colocar em criatividade, se você vai fazer um espatulado, se você vai fazer decorações de bicos, tá? Tem bastante coisa que você pode colocar aí em prática para você fazer uma linda decoração. E eu também vou trazer também algumas coisas aqui que você pode acompanhar, tá bom? Eu consigo tirar uma boa renda apenas com bolos de chantininho? Com certeza você consegue faturar bastante com bolos de chantininho. E há quem duvide disso, hein? Muita gente acha que não dá para faturar e dá, gente. Eu posso provar a vocês que dá. Não só eu, como muitas confeiteiras aí, Brasil afora, que trabalham com bolos personalizados. Lembrando que a gente trabalha com bolo personalizado, né? Não é um bolo simples, é algo voltado, totalmente personalizado. Muitas das vezes você coloca 3, 4, 5 camadas de recheio, um de cada sabor, coloca na decoração brilho, coloca, enfim, esses toppers que estão sendo usados. Então, assim, você tá trabalhando com um bolo, com um produto personalizado. Então, é importante você, como profissional, primeiro, ter esse conhecimento, se conscientizar que você está trabalhando com algo personalizado, você não está trabalhando com algo padrão, que a pessoa chegou, foi ali no mercado, comprou um que 10 vão comprar iguais, tá? Você está trabalhando com algo personalizado. Então, primeiramente, o que você vai fazer? Você precisa se comprometer com você mesma, para você poder ganhar esse valor. É isso mesmo. Primeiro você precisa precificar corretamente os seus bolos, quanto que você gasta para fazer um bolo de 15 centímetros, quanto que você gasta para fazer um bolo de 20 centímetros e todo o material que você trabalha em casa. Quanto que você gasta? Se você gasta, por exemplo, R$50 para fazer um bolo, isso já de material que você gastou, incluindo topper ou coisas assim. É um exemplo, tá, gente? Eu não tô passando precificação de nenhum produto aqui para vocês. Você gastou R$50 e você vai colocar aí na sua precificação quanto você quer ganhar, quanto que é a sua hora trabalhada, quanto que você quer tirar de lucro, quanto que você vai tirar. E você coloca 100%, 50%, 150%, enfim. Isso é algo que você tem que determinar o que você quer ganhar. Porque você está fazendo aquele bolo para aquele cliente. Ele está comprando de você. Então, você pegou, você comprou o material com valor e o que você vai colocar acima são todos os outros gastos que você está tendo, que inclui luz, gás, gastos incalculáveis, que é um detergente para você lavar uma louça, que é a esponja, é o papel manteiga ou é o desmoldante que você está utilizando, depois que você vai colocar o seu lucro. E aí o seu lucro é o que você está se valorizando. O que você acha que você merece, o que você acha que você deve ganhar diante daquele produto personalizado que você está oferecendo para o teu cliente. Né? Então, assim, você consegue sim tirar uma boa renda. Se você vende 40 bolos aí no mês, você pega e coloca um propósito: vou correr atrás para vender 40 bolos por mês de chantininho. Se você vende 40 bolos por mês de chantininho de 25 fatias, que é o aro de 20 centímetros, por exemplo, eu não sei quantas fatias você vende por aro na sua cidade, mas vamos supor que você venda 40 bolos, se propõe a vender 40 bolos de 20 centímetros a, não sei, a faixa de preço por aí, mas vamos supor que você venda 130, 140, 150 reais, um bolo de 20 centímetros.
certo? Você gasta aí, vou colocar que você gasta uns R$60, né? Olha só quanto que você vai ter de lucro. O lucro ainda não está líquido, porque ainda tem outras coisas ali que você vai precisar calcular, que é gás, né, etc e tal. Mas vamos supor que dali, partindo daquele princípio, você vai calcular quanto que você vai ganhar. Gente, dá mais de 2.000 e poucos reais. Então, assim, isso é vendendo só bolo. Fora as confeiteiras que vendem docinhos, que vendem coisas personalizadas. Então, assim, dá para tirar, sim, uma boa renda. Só que não é você aqui parada esperando o bolo entrar, não. Inclui muitas outras coisas para você poder fazer a sua carteira de cliente, para você poder chegar até ter essa quantidade de pedidos. Aí você me pergunta, Tati, dá para chegar a ter essa quantidade de pedidos? Dá sim, gente. Se você trabalhar, se você procurar se especializar, se você procurar aprender e tá sempre melhorando, utilizando produtos de qualidade, sendo sempre muito honesto com o seu cliente, você com certeza vai fazer sua carteira de cliente e você vai ter sim, não só 40 bolos por mês, mas muito mais do que isso. Então a minha resposta para você é sim, dá para tirar uma boa renda e uma renda boa. Tudo vai depender do seu esforço. Falando sobre outros assuntos que eu acredito que vai ser muito importantes para vocês também. Mas por hora, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula rapidinha aqui falando sobre o tão famoso chantininho, que é uma das coberturas mais pedidas no Brasil e mais famosinha, principalmente em festas personalizadas. Se você quer entrar nesse mundo também, nesse ramo da confeitaria e faturar até R$3.000 ou até mais do que isso, tá? Tudo vai depender de você. Procure sempre estar se especializando, sempre estar correndo atrás de se tornar uma profissional melhor. Um beijo.